Boa noite a todos, que prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouco da dia que certamente é especial. Sim, um dia que nos marca e deve estar alegrando o coração nosso como família do Senhor e valorizar o privilégio que o Senhor nos deu. E eu me sinto alegre em poder compartilhar a respeito disso, de lembrarmos que eu sou pai por uma bênção que o Senhor me deu. De que nós, como pais, temos diversos pais aqui, somos abençoados por isso. E por mais que recebemos algumas homenagens, talvez recebemos alguns presentes, nada se compara ao maior privilégio que o Senhor tem nos dado, que é a responsabilidade de cuidar de uma pequena criatura, de um pequeno ser, de uma criança, que certamente é uma responsabilidade muito grande. E é uma alegria saber que Ele não nos deixa sozinhos nesse processo. É uma alegria saber que o Senhor, nosso Deus, se coloca como um exemplo de pai. Então, a qualquer momento, e eu vejo algumas circunstâncias em nosso cotidiano que, ao ver um pai demonstrando amor ao seu filho, a gente reconhece que amamos porque o Senhor nos amou, que Ele é o maior referencial de amor. Quando a gente tenta acertar, a gente tenta ser como Deus, agir como Deus agiu. Se somos pais presentes, é porque o nosso Deus é um Deus que não nos abandona, está ali sempre. E quando erramos, também. É o contrário. Quando deixamos de demonstrar amor, que devemos, a misericórdia, a graça, é porque a gente não tem agido como nosso Deus é. Se não somos justos, é porque nós estamos talvez olhando pouco para o nosso Deus. Nesse dia tão especial, devemos ter em mente que, sim, é um dia de celebração para nossos pais terrenos aqui, que temos. Mas mais especial que isso é que nós temos um pai perfeito, que não falha, que a todo momento está disponível e que cada um de nós é privilegiado em celebrar esse relacionamento com esse Deus que se descreve como nosso Pai. E talvez para mim, assim como para outros que receberam essa responsabilidade e privilégio, maior resposta que podemos dar diante disso é entregar para nossos filhos sermos testemunhas de que os nossos filhos dependem algo mais do que nós. Dependem do Senhor. E isso a gente pode entregar para eles. Eu não posso garantir para o meu filho que eu sempre estarei ao lado dele, que seja um dia daqui para frente. Mas eu posso deixar claro para ele que existe um Deus que sempre estará lá. Eu posso dar certeza para ele que eu vou falhar como pai. E eu tenho certeza que você virá falhar. Mas nós reconhecemos num Deus que é um pai que não falha. Isso é um privilégio que nós temos. Ao recebermos esse pai e ao podermos proclamarmos ao mundo a respeito deste pai. E é um pouco dessa proclamação que veremos hoje. Não de Deus como pai, mas do Deus Filho, anunciando quem Ele é. E como Ele pode trazer esperança, alegria, paz ao mundo que está sedento por isso. Aqueles que puderem podem já abrir em João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. É uma das descrições a respeito de Jesus Cristo. E aqui, nesse momento, a gente vê ele se autoproclamando em um aspecto que é muito relevante
e importante para que nós estejamos reconhecendo isso em Jesus Cristo. Aqui diz, João 8, versículo 12, diz: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vamos orar antes de continuar. Pai, muito obrigado por Senhor ser o nosso Deus, que se apresenta como a redenção que nós encontramos e por meio da pessoa de Jesus Cristo, que abre nossos olhos, que se revela como a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso caminho, como aquele que supre as nossas necessidades. E somos gratos por isso, Deus. Nos ajude como tua igreja a olharmos para isso, olharmos neste momento para a tua palavra e buscarmos reconhecer quem o Senhor é e quem Jesus Cristo tem representado em aquilo que Jesus Cristo tem representado na nossa vida. Se Ele de fato é a nossa esperança, que nos alegremos nisso. Se Ele não é, que possamos correr para o Senhor, reconhecendo a nossa necessidade de salvação. É isso que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta mensagem que nós estamos vendo hoje não é apenas aqui, e os evangelhos eles têm a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, onde evangelho especificamente significa as boas novas, esse anúncio que há, essa mensagem que é trazida aqui a respeito de uma pessoa. A Bíblia inteira certamente aponta para Jesus Cristo, em especial os evangelhos fazem isso. Lá no capítulo 1 deste mesmo livro, a gente vê João já começando com essa mensagem bem específica, querendo nos introduzir ao que ele estaria desenvolvendo ao longo do seu livro. No capítulo 1, versículos 4 e 5, é muito similar em relação à pessoa de Jesus Cristo e ele ser luz, que se revela dessa forma. Nos versículos 4 e 5, dizem o seguinte: só um momento. Aqui. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Tem um significado importante, a gente vai tentar aprender e desenvolver ao longo deste versículo, onde Jesus Cristo se revela: eu sou a luz do mundo. Como isso impacta aqueles que estão próximos de nós, que estão sedentos pela mensagem desse Jesus, mas também a minha e a sua vida se torna necessário a gente ouvir a respeito disso. Ontem, né, no encontro de jovens, qual era o tema, aqueles que estavam lá? Qual era o tema que foi abordado? Era sobre o quê? Sobre a ansiedade. Isso tem sido uma realidade presente no nosso contexto? Sim, temos visto cada vez mais pessoas ansiosas. E não uma ansiedade comum, que faz parte da vida de cada um, mas uma ansiedade que chega a ser perigosa, que chega a ser pecaminosa. E isso é apenas um aspecto de tantos que eu e você podemos reconhecer que precisamos da ajuda do Senhor, para que a gente não caia e não falhe em nossa vida de santidade com Ele, em nossa vida de buscar e ter clareza a respeito de como devemos viver. E quando Jesus Cristo se apresenta como a luz do mundo, Ele se apresenta para nós também, não só a esperança para aqueles que estão perdidos, que certamente Ele é, mas também a nossa clareza em viver em santidade, em viver em pureza, onde você precisa e necessita da ajuda dele até mesmo para reconhecer os seus pecados, e ele nos ajuda a viver dessa forma. Você precisa, assim como eu, não só de Jesus Cristo para ter a transformação e encontrar a salvação, mas para ter a dependência de viver em santidade, dia a dia, a cada circunstância, a cada momento, para que a gente possa honrá-lo dessa forma. E em diversos aspectos que Jesus Cristo se apresenta como luz, a gente pode encontrar no desenvolver desse livro ele se apresentando em diferentes facetas deste personagem,
central da palavra de Deus, e deve ser da nossa vida também, Jesus Cristo. Quando John MacArthur fala a respeito deste versículo, mas ele se apresentando como luz, ele fala o seguinte, eu vou trazer a seguinte citação. Nas Escrituras, luz e trevas são símbolos bem familiares. Intelectualmente, luz se refere à verdade bíblica, enquanto trevas se refere a erro ou falsidade. Moralmente, luz se refere à santidade ou pureza, enquanto trevas se refere a pecado ou transgressão. Trevas tem um significado especial em relação a Satanás, que domina o presente mundo espiritual das trevas, como o príncipe do poder do ar, promovendo escuridão espiritual e rebelião contra Deus. É uma citação daquilo que ele fala e nos ajuda a descrever, porque quando a gente encontra Jesus Cristo é a luz do mundo, ele está se apresentando para nós para que a gente possa enxergar nele esses aspectos, encontrar nele naquilo que ele se mostra para nós. Mas quando a gente usa essa palavra, para nós vai ter significados, pode ser diferentes daquilo que o autor está querendo se apresentar. De quem a gente vai olhar para Jesus Cristo e precisar entender a respeito do seu caráter diante disso. E se ele está se apresentando aqui e está querendo falar para o seu público, eu sou a luz do mundo, quem vive diante dessa verdade não andará em trevas, mas terá vida, a luz da vida. John MacArthur ele nos ajuda a ter clareza se isso algumas vezes, e biblicamente falando, intelectualmente, a luz se refere à verdade bíblica, a um discernimento a respeito daquilo que o Senhor fala. Em alguns momentos, a gente vai encontrar Jesus Cristo falando e descrevendo isso, que ele está anunciando a sua mensagem, mas anunciando por meio de parábolas. Porque ele às vezes fazia isso. E ele disse por que ele trazia por parábolas, anunciando, assim, trazendo para os seus discípulos, dizendo, olha, eu apresentei isso dessa forma, para que alguns realmente não entendessem, não conseguissem ver claramente. Mas aqueles que ele desejava alcançar, entenderiam. Porque ele era capaz de fazer isso. Isso é algo que ele promove na nossa vida e dá clareza a respeito do evangelho, da necessidade que nós temos. A respeito desse discernimento bíblico de algumas questões. Enquanto trevas, aqui John MacArthur está falando, é a respeito do erro e da falsidade, onde alguns vão continuar no erro, continuar na falsidade. E isso descreve aqueles que não reconhecem em Jesus Cristo essa verdade. Moralmente, ele descreve que a luz se refere ao pecado, a luz se refere à santidade e pureza, enquanto trevas, pecado e transgressão. Isso é um padrão de vida, a maneira que a gente vive diante disso. Enquanto luz, Jesus Cristo sendo nesse símbolo, ele traz esperança, clareza, dá a possibilidade de uma nova vida àqueles que não o conhecem, para nós que já o conhecemos, para diversos que estão aqui. Podem encontrar nele uma maneira de viver moralmente mais pura, mais santa. Isso a gente não vive, não busca com intensidade, com dedicação. Podemos fazer exatamente o contrário. Em vez de pureza e santidade, podemos viver em pecado e transgressão. Isso aqui nós podemos aprender um pouco a respeito daquilo que é apresentado aqui. Eu queria abordar 3 pontos que vão nos ajudar a caminhar por este versículo. Em especial, agora a gente pode ver, no personagem principal deste livro, da Palavra de Deus, a sua identidade. A identidade de Cristo, quem ele é, e ele busca fazer isso. Assim como eu mencionei para vocês, e esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar. Quem Jesus Cristo é, a sua identidade. Ele começa o evangelho dizendo a respeito disso. Ele começa esse evangelho dizendo que no início ele era a palavra se transformou em carne, ela estava presente em meio a nós. Quando João faz isso, ele diz, olha, e dela nós damos testemunho.
Ele continua trazendo formas para que o seu público ouvisse e soubesse. A gente não só ouviu, a gente o tocou, a gente reconheceu que ele de fato era o Messias. E essa é a mensagem que era trazida aqui, de quem Jesus Cristo é e quão importante ele é, continua sendo para nós hoje, como público ouvinte de João aqui. Um versículo que pode ser considerado como, não um resumo, mas que dá um referencial, um plano de fundo para todo o livro de João, é João capítulo 20, no versículo 31. Se quiser, pode abrir lá junto comigo. João capítulo 20, versículo 31. Diz o seguinte: Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Esses relatos que são apresentados aqui, os milagres que a gente viu, as experiências que a gente está contando para vocês, nosso testemunho que João está descrevendo aqui, por que eles foram escritos? Para que a gente pudesse conhecer Jesus Cristo, conhecer quem ele foi, quem ele continua sendo. Ele não é só um homem, um personagem bíblico. E João atesta isso. Ele apresenta de diferentes formas. Aqui, o que a gente está vendo agora, onde ele está se apresentando como o quê? João capítulo 8, no versículo 12, ele diz que eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. É isso que nós estamos vendo hoje. Mas ele não começa apenas aqui. Ele começa no capítulo 6, versículo... No capítulo 6, não lembro exatamente o versículo, mas ele se apresenta como o quê? Eu sou o pão da vida. E ele continua desenvolvendo isso. São 7 vezes que ele se coloca como eu sou, e usando um símbolo, alguma analogia a respeito daquilo que ele é. Enquanto ali, por exemplo, em João capítulo 6, ele se coloca como o pão da vida, ele está apresentando a si mesmo como aquele que supre as nossas necessidades. Esse é um público que entendia o que era esse pão da vida, fazia parte do seu contexto diário, fazia parte da sua história em relação ao pão, a maneira que Deus supriu a necessidade deles. Inclusive ele fala disso lá em Moisés, lá no capítulo 6, Israel recebeu o maná. Isso supriu a fome deles, mas eles continuavam necessitando de alimento. Mas em Jesus Cristo, no momento em que ele entrega, se coloca como pão da vida e oferece isso para nós hoje, nunca mais teremos fome. Seremos plenamente saciados. Ele cumpre plenamente aquilo que nós necessitamos. Enquanto lá apresenta essa forma dele nos saciar de forma completa, aqui ele está se apresentando como a luz do mundo. E diversos momentos ele faz isso. Ele se coloca, obviamente, não como um alimento físico, mas como um alimento espiritual. Onde o alimento físico não é capaz de suprir a nossa real necessidade, de nos satisfazer completamente. Onde, obviamente, aquelas pessoas tinham fome de alimento físico, mas a sua necessidade maior era desse alimento espiritual, de serem saciados espiritualmente. Melhor seria a gente morrer de fome do que morrer sem Cristo. E Ele é capaz de fazer isso. Aqui a gente reconhece 2 necessidades que a gente tem, de sermos iluminados, de certa forma, e de termos vida que Ele nos apresenta aqui. Ele oferece isso, terá a luz da vida. Sem isso, nós não temos vida. E, da mesma forma, há um contraste. Eu e você estamos vivos? Sim, nós estamos aqui, nós vivemos, nosso coração bate, nós pensamos, mas espiritualmente, sem Cristo, estamos mortos, sem esperança, sem saída alguma.
vamos abordar um pouquinho mais a respeito da nossa necessidade logo depois. Mas ele se apresenta como a luz, aquele que resolve esse problema. Perdão. Ele se apresenta como aquele que nos dá a vida, que é capaz de solucionar esse problema, a vida espiritual. O coração de cada um continuará batendo, mas uma vida transformada, uma vida espiritual que ele pode oferecer. E da mesma forma, eu e você podemos enxergar claramente. Considerando que vários de nós usam óculos, alguns enxergam menos, mas isso é irrelevante. Porque, por mais que alguns tenham uma necessidade maior de enxergar, nenhum de nós, sem Cristo, enxerga coisa alguma. Somos cegos, espiritualmente falando. E isso é refletido na falta de esperança que a gente tem, numa vida sem Cristo. Ele resolve esse problema, trazendo a capacidade da gente enxergar. Nele a gente encontra a resposta para isso, na identidade dele, naquilo que ele pode fazer. Enquanto aqui no capítulo 20, do versículo 31, ele se apresenta como essa esperança que nos entrega. Versículo 31. Esses relatos, porém, estão registrados nesse livro, registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida pelo poder do seu nome. É isso que ele nos oferece. E ele já apresenta isso lá atrás, no capítulo 8, versículo 12, que a gente acabou de ver. Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. É isso que ele está entregando para nós. Por meio da sua identidade, de quem ele é, nós somos transformados e temos essa esperança. Nós precisamos disso? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quero ler um outro versículo com vocês que nos ajude a olhar para não só identidade, perdão, eu não vou ler o versículo, vou ser no próximo ponto. Para a nossa necessidade, que apresenta aqui, não é difícil e não é longe de nós ficar escancarado como o nosso mundo necessita de algo mais, necessita de esperança, necessita de clareza a respeito da maneira que nós devemos agir. Ontem a Samantha me falou de um relato aqui de Novo Hamburgo, triste, lamentável, onde uma mãe matou uma criança, se não me engano, de 7 anos, filha de 7 anos, a facadas. Isso é horrível, isso é lamentável. E, se não me engano, foi nessa mesma semana que aconteceu, pelo menos a Samantha leu também, de uma outra mãe. Encontraram a filha num container e que a mãe também havia matado ela. Ou filho, eu não sei. Nosso mundo necessita da luz de Cristo. Necessita porque eles muitas vezes não vão reconhecer essa necessidade. Não vão reconhecer que estão sedentos de esperança e não conseguem enxergar suas próprias falhas. Muitas vezes não vão entender que aquilo lá de fato é errado, porque não reconhecem em Deus o padrão de conduta que nós reconhecemos nele. E alguém que me ajudou a avaliar melhor essas questões foi o próprio pastor Ronald, que muitos de vocês conhecem bem. Muitos anos atrás, num curso que tinha aqui numa igreja próxima nossa, chamada PDM, ele estava ensinando e dando aula a respeito de aconselhamento bíblico. E foi trazida a pergunta para ele: olha, eu tenho um colega de trabalho que tem problemas no relacionamento conjugal dele em casa, mas ele não vai na igreja, não conhece o Senhor, não se preocupa com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu posso e devo aconselhar esse homem, biblicamente? Posso trazer aconselhamento bíblico para essas pessoas? O Randall, com cuidado, ele pegou e disse: olha, você pode, até pode, mas não vai resolver muita coisa aí.
Porque você pode lidar com o relacionamento conjugal deles, com outras questões que eles vivem, mas a raiz do problema continuará lá, que é a falta de Jesus Cristo na vida deles. No momento em que você resolver, ou pode ser que não consiga, mas pode ser que por meio de conselhos, eles tenham algum tipo de temor e bom senso e se deem conta do que estão fazendo. Mas continuarão cegos. E eu e você precisamos avaliar diante disso, entender que a nossa maior necessidade, assim como a gente reconhece quando Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida, não é de alimento. Aqui, assim como a gente deve avaliar aqui que a nossa maior a necessidade da nossa vida não é uma boa situação social, não é resolver os problemas. Isso é bom. Em si não é um problema, mas a nossa maior necessidade, que a gente deve estar mais ansioso para ver acontecendo, é para que o Senhor possa apresentar a sua salvação e redimir aqueles que estão próximos de nós. Talvez você tenha familiares, pessoas, amigos, que até têm uma boa atitude ética, moral, seja honesto. Tem uma boa maneira de lidar com seus problemas. Mas sem Cristo, não tem a maior das necessidades saciadas. Nenhum de nós será salvo, reconhecerá em Cristo aquele que oferece a vida, se não é iluminado por meio da sua salvação, por meio daquilo que Ele é, e Ele estar na centralidade das nossas ações. Não adianta você ser apenas honesto, necessitamos ser honestos, porque Cristo nos impulsiona a agir dessa forma. Ele ter nos salvado, redimido, e a partir disso caminharmos da maneira correta. E a maneira que vamos agir, veremos logo mais. É Ele quem se apresenta como tal. E isso é uma necessidade que nós temos, sim. Que o mundo tem, e ele deixa muito claro a respeito disso. Aqui ele coloca no versículo, vou ler novamente 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Mas o contrário é obviamente verdade. Se vocês não me seguirem, vocês andarão em trevas. Sem Cristo não há esperança, não há forma alguma de você trilhar passos adequados. Naquela circunstância que eu falei para você, o Ronaldo disse do aconselhamento de pessoas que não conhecem a Cristo, ele usou a seguinte analogia. Aquele casal não conhecia Jesus Cristo, estava cego, e sem a esperança que Cristo dá, sem a forma de viver que Cristo oferece, seus olhos continuavam vendados. Eles estavam perdidos. Como casal, você pode até, como alguém que conhece Cristo, pegá-los pela mão e tentar caminhar de uma forma correta com eles. Mas no momento em que eles se afastarem de você, continuarão cegos. Você pode até tentar arrastá-los para agir de maneira adequada, mas nunca eles estarão agradando ao Senhor na forma de viver. E aí nós somos incapazes de agradar ao Senhor sem Cristo na nossa vida. Ele se apresenta como a esperança para o mundo, como a luz que ilumina o mundo inteiro. Que sem Ele nós andaremos nas trevas, mas com Ele temos essa esperança e temos a forma de agradar a Deus na maneira que a gente vive. Se Ele se apresenta em meio à sua identidade, em meio a quem Ele é nisso, também na nossa necessidade, nós também vemos a forma de caminhar, um caminho que Ele nos mostra. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Vocês não andarão dessa forma. Vocês não irão viver
segundo aquilo que o próprio John MacArthur falou sobre luz e trevas. Enquanto luz se refere à verdade bíblica, à clareza a respeito daquilo que o Senhor fala, sobre poder olhar, viver moralmente em pureza e santidade, vocês conseguirão, por meio daquilo que Cristo é na sua vida, viver longe das trevas, longe do pecado, longe das transgressões, mas Ele que nos capacita a se afastar das armadilhas de Satanás, se afastar até mesmo do nosso desejo de pecar. Ele quem nos capacita para viver assim. E isso não serve apenas para aqueles que não conhecem, não têm um relacionamento com Cristo, mas aqueles que já conhecem, assim como eu e você. 1 João, no capítulo 1, no versículo 7. Aqueles que puderem, abram lá junto comigo, por favor. Primeira João 1, 7. Diz o seguinte: Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, aqui, em outro momento, fala que quando a gente vive diante da luz, vivemos em comunhão também com o Pai e com o seu Filho. Se nós negamos o Pai, nós negamos também o Filho. Se nós não conhecemos o Filho, nós não conhecemos o Pai. Ele está falando sobre esse relacionamento que nós temos com Deus. E por meio de Jesus Cristo, a gente tem essa comunhão, intimidade com Ele. Aqui traz a correlação nesse versículo. Só um momento. No versículo 7, mas se vivemos na luz, ok, se a gente tem essa clareza, entendemos e temos discernimento, vocês conseguem ver claramente o seu próprio pecado. Assim possibilita você viver em comunhão um com o outro. Nós, como igreja, podemos ter uma comunhão mais adequada, de maior pureza, de maior santidade, não só entre nós e o Senhor, mas também um com o outro. Porque a gente consegue notar nossas falhas. Sem isso, nós podemos ser grosseiros e não reconhecer isso. Sem Cristo, você pode viver de maneira egoísta e não reconhecer essa sua falha. Não são duas, por exemplo, esses exemplos que eu dei, não são maneiras de dificultar o seu relacionamento um com o outro? Com certeza é. Se você vive de maneira egoísta, você naturalmente vai afastar mais os outros. E Ele nos ajuda por meio de vivermos diante da sua luz, de reconhecermos isso, de sermos confrontados pela verdade do Evangelho, não só quando éramos perdidos, mas também quando a gente já conhece esse Cristo. Quando Ele se apresenta como a luz do mundo, Ele também se apresenta como a nossa luz, a nossa esperança, a maneira de viver que agrada a Ele. Então, por meio de quem Ele é, da sua identidade, nós precisamos reconhecer que precisamos dessa luz. E diante disso, nós podemos caminhar, a maneira que a gente vai se relacionar um com o outro, com o Senhor também, na forma que a gente trabalha, será guiado por meio daquilo que Ele se revela para nós, por meio daquilo que Ele é em nossa vida, mas também aquilo que a gente vai conseguir enxergar claramente. E não estamos falando aqui, como em diversas formas, isso é uma analogia. Estamos falando aqui dos seus olhos, que podem enxergar muito bem, mas você continuar vivendo de maneira cega, orgulhosa, arrogante, não estar sendo confrontado em suas falhas, mas Ele possibilita você viver em santidade, que seja no seu lar, na sua casa. Ele possibilita esse caminhar adequado. Quando Ele se apresenta, eu sou a luz do mundo, Ele está falando, se vocês me seguirem, olharem para mim e seguirem os meus passos, estarem sendo guiados pela minha maneira de viver, vocês não estarão mais nas trevas, não agirão mais como antes, mas a maneira que vocês vão caminhar daqui para frente é me seguindo o meu exemplo. E voltando para
aquilo que a gente encontrou ontem como realidade, necessidade que está presente na igreja, está presente no mundo, certamente no mundo de forma muito mais intensa. Sobre ansiedade, sobre depressão, sobre angústia. Eu entendo, e ontem foi falado, que algumas circunstâncias, e de fato, há necessidade de ajuda clínica, mas por mais que muitas vezes há essa necessidade, eu acho que não deveria ser a primeira resposta. A primeira resposta para aquele que está se apresentando como aquele que supre os nossos anseios, que vai nos ajudar a seguir uma caminhada com alegria, com paz, com esperança, é Jesus Cristo. Então, por que a gente busca, primeiramente, em outros lugares, algumas vezes? Quando estamos perdidos diante de uma situação difícil, a gente talvez vai parar e refletir e tentar buscar suas respostas sozinhos e não buscar diante dele, daquilo que nos ajuda a caminhar diante da sua luz. E pode parecer uma maneira mística de viver, quando você tem um problema que seja no trabalho, um problema prático, você parar e buscar respostas na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por meio da oração. Isso talvez seja verdade. Talvez de forma sobrenatural Deus nos ajude. E eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que é presente de formas que a gente não compreende racionalmente, mas é um Deus que continua lá. Um Deus que a gente pode depender de forma constante, sempre presente. Em cada circunstância que a gente vive. Nessa semana, eu tive a experiência de poder encontrar um casal lá de São Sebastião do Caí, que não faz parte da igreja, mas que a gente estava próximo já há algumas semanas, faz um bom tempo, alguns meses. E eu fui para ver como é que eles estavam. E daí eles, com muita naturalidade, falaram: olha, Laura, e falaram: olha, pastor, a gente não está muito bem, a gente decidiu se separar. Não está tão fácil, assim. A mulher estava passando por dificuldades emocionais, por causa da enchente que passou, ela ficava muito aflita naquela casa e não conseguia mais ficar lá. Qualquer barulho que dava durante a noite, ela acordava assustada, porque tinha medo que era a enchente. E olha, é uma circunstância difícil, eu entendo. O homem disse: olha, eu não quero sair daqui, porque eu cresci aqui. A minha família está aqui. Meus vizinhos, eu cresci junto com eles. Eu não quero sair daqui. Então a gente avaliou e disse: olha, ela achou melhor ir para casa do irmão, eu acho que vai ser melhor para ela, não quero forçá-la a ficar aqui. Eu não posso sair daqui. Então a gente vai se separar. O que me espanta nisso, sinceramente, não é nem a questão da separação, porque tem sido cada vez mais comum isso acontecer. Esse relato está sendo apresentado para nós. Pessoas se divorciando por atrito. Mas o que me surpreende é a naturalidade que eles estavam lidando com isso. E talvez era porque eu estava esquecendo novamente que a maior necessidade deles não era ter um casamento bom. Era de Jesus Cristo. Sem Cristo eles continuavam cegos. Continuavam sem serem guiados pela palavra dele, pela esperança que Cristo dá, pela resposta que a gente dá ao evangelho de querer viver em santidade. Eles não têm isso. Sem isso eles continuam cegos. A resposta que a gente encontra no evangelho é casamentos melhores. É uma vida de maior santidade. É uma intimidade maior com o Senhor, e assim como a gente viu ali em 1 João, no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, a maneira que a gente vai viver, até mesmo em comunhão uns com os outros, será melhor por causa da luz desse evangelho. Então, a gente deve, ao reconhecer que quando Jesus Cristo se apresenta em sua identidade como a luz do mundo, a gente deve entender a nossa necessidade, e diante disso,
viver buscando ser iluminado por esse mesmo evangelho. Que seja aprendendo, estudando, buscando na palavra, e que isso se reflita nos passos que você vai dar aqui diante. Na maneira que você vai lidar com seus colegas de trabalho, com seu cônjuge, com seus filhos. Enquanto eu mencionei lá no início a respeito de nós como pais, hoje, celebrarmos esse dia tão especial, tão importante, eu devo reconhecer essa mesma verdade. Assim como aquele casal lá que estava perdido e com certeza cego para suas próprias circunstâncias, que a maior necessidade deles era do evangelho, os meus filhos, o que eles mais precisam é da luz do evangelho de Jesus Cristo, da salvação que ele oferece, da esperança que ele dá. Uma coisa que eu não posso oferecer, eu não posso entregar pessoalmente para eles, mas eu posso apontar para quem entrega, para quem oferece isso para os meus filhos. Onde você tem buscado a sua esperança? Eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque sem ser guiado, pautado pelas verdades apresentadas diante de Jesus Cristo, de quem Ele é, da nossa necessidade, do caminho que devemos traçar diante disso, você pode estar vivendo sem esperança. Por mais que conhece, até mesmo é salvo por aquilo que Cristo fez. Continua aflito, angustiado. Em um mundo até mesmo que, tem jorrado uma mensagem de consumo. Você precisa de mais, você necessita mais. Sem uma casa nova, sem um carro novo, sem uma roupa nova, sem um jogo novo, você não estará satisfeito? É porque a gente tem vivido pouco do Evangelho. É porque a gente tem encontrado pouco em Jesus Cristo, aquele que sacia as nossas necessidades. Ele supre tudo. E Ele nos ajuda a enxergar isso. Devemos correr para Ele para conseguir reconhecer e responder às nossas aflições. Ele promete isso e Ele entrega isso. Basta a gente buscá-lo. Basta a gente confiar nele. Gostaria de encorajar você nesses próximos dias a continuar avaliando isso, continuar pensando a respeito de Jesus Cristo na sua vida, nas suas circunstâncias, de quem Ele é, como Ele responde a nossos anseios. Vamos orar. Pai, muito obrigado por quem Jesus Cristo é, por aquilo que Ele fez por nós. Nos ajude a continuar dependendo, confiando e descansando nele. Que as respostas que Jesus Cristo dá a essa igreja, a nossa vida, sejam de esperança, sejam de reconhecer nele a nossa alegria e que sem ele a gente é cego, a gente é perdido. Nos ajude a não nos desviarmos dessa verdade, mas corrermos para o Senhor e sabemos que em Ti a gente encontra essa esperança. Pai, obrigado pelo dia tão especial que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa continuar sendo um Deus presente como nosso verdadeiro Pai, nosso Pai onipresente, nosso Pai de amor, nosso Pai de graça, que nos ama. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.